Olá, o Concílio Vaticano II foi tão marcante para a Igreja que até hoje ele continua inspirando os nossos diálogos e quando a gente abre a Gaudium et Spes, logo no começo, a Igreja faz uma pergunta que não envelhece. Quem é este homem? Quem é esta mulher? O que a Igreja pensa da pessoa humana, das suas buscas, das suas dores, dos seus sonhos? Essa pergunta, lá no número 11, não é uma curiosidade acadêmica, é uma chave pastoral. É como se a Igreja dissesse, antes de eu dar respostas, eu preciso escutar a vida. Então, o concílio estava diante de uma pessoa humana moldada pela modernidade e já atravessada pelas primeiras inquietações da pós-modernidade. A modernidade fez uma virada enorme em relação ao mundo medieval. Colocou a pessoa humana no centro, valorizou a subjetividade, exaltou a autonomia e a liberdade. Então a razão passou a ser vista como aquela grande luz para compreender a realidade. E nessa estrada nasceu um modo novo de pensar, de organizar a sociedade e de construir ciência. A frase de Descartes virou símbolo. Eu penso, logo existo. O ser humano se percebe como sujeito capaz de decidir, de criar, de produzir, de avançar. Isso gerou frutos importantes. Então, a ciência moderna se desenvolveu com força e o progresso tecnológico veio como uma avalanche. No plano social e político, essa afirmação da autonomia ajudou a derrubar tutelas, abriu caminho para a democracia. Fortaleceu a ideia de direitos humanos, deu voz à autodeterminação dos povos. Foi como se o mundo dissesse, ninguém deve ser tratado como coisa. Cada pessoa tem valor, cada pessoa tem dignidade, cada pessoa tem os seus direitos. E isso é uma conquista grande que a Igreja não despreza, mas lê à luz do Evangelho. Só que a história também mostrou o outro lado. Quando o concílio começou, em 1962, o encanto com a modernidade já estava rachado. A pós-modernidade nasceu desse desencanto. Então, a mesma razão que prometia luz foi capaz de gerar sombras terríveis. As duas guerras mundiais, o horror do nazismo, o Holocausto, a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, e aqueles regimes totalitários que esmagaram vidas em nome de ideologias. Do outro, um capitalismo que muitas vezes cresce, alimentado por desigualdade, fome e descarte. Como manter um otimismo ingênuo diante disso? E aqui entra o ponto decisivo do concílio. A Igreja não veio para condenar o mundo moderno, nem para bater palma para ele. Veio para discernir. Então a pergunta, quem é este homem? Quem é esta mulher? É a pergunta sobre a dignidade, mas também sobre as feridas, sobre a liberdade, mas também sobre as prisões invisíveis, sobre a autonomia, mas também sobre a solidão, sobre o individualismo. E a teologia moral, essa teologia moral atual, aprende com isso. Não dá para falar de moral como lista de proibições, nem como vale tudo. Moral cristã é caminho de humanização, é caminho para formar consciência. É aprender a escolher o bem, esse bem possível, esse bem necessário, é cuidar da vida concreta. Por isso, quando a Igreja olha para a pessoa humana, ela não olha de longe, ela olha de dentro da história. Olha para o trabalhador cansado, para a mãe sobrecarregada, para o jovem ansioso, para quem vive a fé em meio a contradições e afirma algo simples e profundo. A pessoa não se salva sozinha. A liberdade precisa de sentido, a autonomia precisa de relação, a razão precisa de coração e a dignidade vira mentira quando não vira fraternidade, justiça e cuidado com os mais frágeis. Se a modernidade colocou o eu no centro, o Evangelho recoloca o nosso como horizonte.
Quem é este homem? Quem é esta mulher? É alguém feito para a comunhão, chamado a viver em aliança e não em isolamento. E é aí que a fé cristã não diminui a humanidade, ela amplia a humanidade. Tchau.